Em 1980, um livro de memórias provavelmente falso chamado Michelle Remembers tornou-se um best-seller escandaloso, onde supostamente leríamos relatos de uma infância repleta de abusos sexuais ocultos. Um de seus autores era o polêmico psicólogo Lawrence Pazder e a sua esposa Michelle Smith, que era uma ex-paciente do Lawrence e que ele jura que regrediu à infância através de hipnose. Lawrence teria supostamente ajudado a Michelle a recobrar as suas memórias da infância, onde ela havia sido abusada por membros da Igreja de Satanás. Igreja essa que o Lawrence afirma ser muito mais antiga que a Igreja de Satanás do LaVey. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Venho através desse para dizer que, sim, estamos no Cine Teatro Central. É a menina dos nossos olhos e da cidade. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, principalmente porque tem uma participação mais que especial. De novo, para completar o nosso vídeo explicando sobre o que é o pânico satânico, o Felipe Barbosa tem que estar aqui. Então, já podem dar as boas-vindas, porque o vídeo tá para começar. E aí, Felipe, o que você tem para me dizer sobre esse tema bem leve? Fala, galera do Clube dos Excêntricos. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa e eu tenho um canal onde eu sempre falo sobre horror, fantasia e mitologia. No último vídeo aqui do clube, pro qual eu fui convidado, a gente falou um pouquinho sobre o Satanic Panic e eu voltei aqui hoje pra, junto com as meninas, destrinchar mais ainda sobre o assunto. Caso vocês tenham gostado de mim, o link do meu canal tá aqui na descrição. Tem vídeo com a Mia lá, inclusive, destrinchando toda a mitologia por trás do filme A Bruxa. Corre lá pra ver. Mas vamos então pro assunto de hoje. Quase desde o momento da publicação do livro Michelle Remembers, as suas reivindicações e alegações foram repetidamente e completamente desmascaradas. No entanto, graças à atenção difundida e crédula da mídia, Pazder e Smith foram capazes de espalhar essa história e o Pazder passou a ser visto como um especialista na arena do que viria a ser chamado de abuso ritualístico satânico, o SRA. Apesar da implausibilidade selvagem e do fundamento inverificável das suas histórias de abusos terríveis e orgias sexuais, o livro Michelle Remembers foi apresentado como um livro didático durante os anos 80 e início dos anos 90 também, para profissionais do direito e outras autoridades. Também gerou alguns filhos, como Satan's Underground, de 1988, que também se mostrou falso e que embelezou e disseminou a ideia de um culto maciço intergeracional clandestino fundado no abuso ritualístico satânico que poderia estar ocorrendo na sua própria vizinhança. A narrativa de Michelle Remembers impactaria diretamente a nação por mais de uma década. Suas fantasias ocultas e sombrias ajudaram a desencadear a erupção de acusações extremamente dramáticas e infundadas de abuso ritualístico satânico que foram feitas a uma série de creches ao longo da década de 1980. A crença de que os proprietários de creches em todo o país estavam praticando os atos ocultos de abuso infantil contra os seus jovens pupilos foi a parte mais proeminente de um pânico em massa de abuso sexual em creches mais amplo, que era parte da onda de medo muito mais ampla dos anos 1980. Esse medo devastaria comunidades, levaria a dois dos julgamentos criminais mais notórios da história dos Estados Unidos e arruinaria várias vidas antes de finalmente desaparecer. E algumas de suas vítimas ainda estão cumprindo sentenças até hoje. As repercussões do processo criminal por abuso ritual satânico ainda são sentidas hoje em dia. O primeiro caso da onda de abusos infantis ritualísticos satânicos aconteceu na Califórnia, em Kern, em 1980. Em Bakersville, assistentes sociais leram o livro da Michelle, o Michelle Remembers, quer dizer, as memórias dela da infância. E esses assistentes, que já estavam propensos a acreditar em qualquer coisa de rito satânico porque eles tinham lido o livro, eles ficaram sabendo de uma rede local de tráfico sexual de crianças, que a monetização vai pro chão, mami, com essas palavras. Mas eles souberam dessa rede que usava de abuso infantil. Pronto, falei. Aproveita para engajar, gente, porque a gente perdeu a monetização nesse momento. Eles ficaram sabendo dessa rede de abusos por conta de relatos de duas crianças que mais tarde a gente ia saber que tinham sido coagidas por um parente. Provavelmente o parente também estava nessa noia de cultos satânicos e tudo mais, e aí acabou
perguntando coisas demais para as crianças, coagindo, querendo que elas produzissem algum relato, e elas produziram, porque criança é assim, se você aperta muito, elas falam. Parece até um filme. Parece até um filme de uma pessoa maravilhosa. A Caça, mas Mikelski, Casa Comigo. Hoje, nesse momento, entre 1984 e 1986, aproximadamente 26 pessoas foram presas por conta de correlações em acusações de abuso sexual infantil, com a pitada de culto satânico. O absurdo é porque não tinham muitas evidências. Eram relatos de crianças, de adultos, de pais, mas com pouca evidência física. Ninguém tá dizendo que não é para levar em consideração o relato de criança, mas é uma coisa muito séria para você condenar uma pessoa sem provas, até porque, mesmo que depois de esclarecido, a vida dessa pessoa acabou. Vide a Caça, de novo. Depois de uma denúncia, de você ser acusado de abuso sexual, acabou sua vida. É muito difícil retomar a vida depois disso. E 26 pessoas, né? Não é pouca gente, não. Quase todas as condenações acabaram sendo revertidas, incluindo a de um homem que passou 20 anos na cadeia com uma pena de 40. Ele cumpriu metade. Qual foi a indenização? E também a pena de 2 pais que foram condenados a 240 anos por conta de acusações dos seus próprios filhos, que mais tarde foi provado que essas acusações foram fabricadas. Alguém coagiu essas crianças, treinou e inseriu essas palavras nelas para que elas acusassem os pais. 240 anos. Esse modelo de acusações em espiral, sem nenhuma evidência e com muitos relatos absurdos, se estendeu pelos Estados Unidos pelo menos por uma década. Isso porque os Estados Unidos estava passando por uma onda de acusações que envolviam escolas e creches como centro de abusos infantis ritualísticos satânicos. Que tem abuso infantil em escola e em creche, a gente não tá questionando, mami. O negócio do satanás, do demônio tá envolvido, hein? Que é que a mami se pergunta se precisava. Foi o que aconteceu por mais ou menos uma década aí, mami. Um pouco demais, né? Que as pessoas querem viver uma fantasia, ela quer viver uma ação, mas ela envolve gente ali, né? E envolve pena de morte, às vezes. Então, assim, perigoso. Que a Damari nos diga, né? Que é na Dinamarca que ela diz que os pais são treinados para masturbarem os seus filhos. É dessa boca de esgoto é que sai a morte dos outros. Entre esses casos pouco desastrosos, para não dizer o contrário, tá o caso de McMartin, que foi e continua sendo o caso mais caro da Califórnia e também o mais longo. Em 1983, um pai acusou um membro da escola McMartin em Manhattan Beach, Califórnia, de abuso. Durante as investigações, a polícia permitiu que um psicoterapeuta não licenciado chamado Keith McFarlane entrevistasse 400 crianças. Isso, 400 crianças. 400 crianças em português do Brasil, porque em Minas, 400 crianças. Essas 400 crianças eram dessa escola, essa creche McMartin. O que esse psicoterapeuta era conhecido por usar bonecos anatomicamente fiéis e por conduzir entrevistas coercitivas, resultando então em 341 acusações de abuso infantil cometidas por 7 funcionários da creche, e essas acusações viriam de 41 crianças. Entre uma vastidão de acusações estava que o dono da creche teria construído um túnel subterrâneo para conduzir as crianças a rituais sexuais satânicos. Outras acusações seriam sacrifícios de bebês, que eles jogavam fetos em vasos sanitários e que eles eram bruxos que poderiam voar. Após 6 anos de investigações, o caso evaporou, porque eles não tinham provas de nada disso. O julgamento durou 5 anos e de pouco em pouco as acusações contra os funcionários da creche e o dono foram sendo retiradas. E em 1990, o prédio da creche foi demolido. Em meados dos anos 80, uma onda de seminários, tutoriais e vídeos educacionais para autoridades e evangélicos sobre o assunto de reconhecimento e combate a cultos satânicos estava varrendo os Estados Unidos. Policiais em El Paso, Texas, foram prontamente enviados para seminários de crimes ritualísticos. Isso quem relatou foi a jornalista Debbie Nathan em 2003. Essas eram aulas destinadas a autoridades policiais e ministradas principalmente por
por outros policiais, terapeutas, pregadores e por cristãos renascidos, alegando ser ex-sumos sacerdotes ou fugitivos de cultos de tortura ritual indescritivelmente sádicos. Em 1992, o Departamento de Justiça desmascarou completamente o mito do culto ao abuso de rituais satânicos. Mas embora as acusações de rituais de abuso infantil com motivação satânica tivessem praticamente morrido em meados da década de 1990, as autoridades continuaram a tratar Satanás como um potencial indicador criminal. Parece engraçado, mas o humor desaparece quando consideramos quantas pessoas reais foram perseguidas devido a esses estereótipos descarados sobre a adoração do diabo. Na verdade, o equívoco mais prejudicial sobre as consequências do pânico satânico é que ele terminou nos anos 90. Na verdade, embora a maioria dos casos de abuso ritualístico satânico tenha eventualmente resultado em condenações anuladas, pelo menos 3 pessoas ainda estão cumprindo sentenças de prisão por crimes que provavelmente nunca aconteceram. Em 1984, o imigrante cubano Frank Fuster foi acusado, junto com a sua esposa, que não tinha documentos, de molestar 8 crianças, apesar de não haver provas disso. As entrevistas eram coercitivas e prova física que é bom, nada. O Frank foi condenado a 6 penas consecutivas de prisão perpétua, ou um mínimo de 165 anos de prisão. Em 2021, ele ainda está preso. E tem pelo menos 35 anos que ele se encontra assim. E ele não terá direito à liberdade condicional antes de 2134. Sim, essa data talvez exista no futuro, mas eu não vou estar aqui para contar. E ele supostamente não tem um representante legal. Por mais terrível que seja a vida de Fuster, ele não está sozinho. O presidiário da Carolina do Norte, Patrick Figuered, de 72 anos, ainda está cumprindo pena por uma condenação de 1992 devido a alegações forçadas de abuso ritual satânico. E Joseph Allen, de 63 anos, está cumprindo pena em Ohio, e ele está preso desde 1994 por um caso muito bizarro, no qual ele foi condenado por abuso sexual infantil com outra mulher, embora os dois nunca tivessem se conhecido. Mais tarde, a mulher foi exonerada, mas ele permaneceu na cadeia. E a lista continua e continua. Um diretor de uma escola na Flórida passou 21 anos preso após alegações de abuso ritualístico satânico. Ele foi libertado aos 80 anos, porém ele foi exilado. Ele foi obrigado a se mudar para outro país. Em El Paso, no Texas, 2 proprietários de escola também passaram 21 anos na prisão. Em 1984, 3 membros da família Amiraud de Malden, em Massachusetts, também foram condenados por falsas alegações de abuso sexual infantil, seguindo mais um padrão de coerção de falsa memória de crianças. 2 desses réus passaram 20 e 10 anos na prisão e só foram receber liberdade condicional em 1999 e em 2004. O terceiro réu, uma mulher, morreu de câncer na prisão antes de ter sua condenação anulada. Ela foi exonerada apenas em 1998, um ano após a sua morte. Em 1997, 4 mulheres homossexuais que ficaram conhecidas como as 4 de San Antônio, elas foram visadas injustamente e condenadas também por abuso sexual infantil. A luta por justiça das 4 de San Antônio levou quase 2 décadas. Todas as 4 mulheres passaram 15 anos na prisão até terem suas condenações anuladas em 2015 e só foram completamente eliminadas em 2018. Quer dizer, ainda levou 3 anos para elas terem as suas fichas completamente limpas aos olhos da justiça. Mas de longe, o caso mais notório e famoso da era do pânico satânico foi o do trio de West Memphis. Em 1993, 3 adolescentes de West Memphis, no estado do Arkansas, foram acusados e condenados pelo terrível assassinato de 3 crianças de 8 anos. O caso em especial do trio de West Memphis está sendo contado por mim em outros vídeos aqui do canal. É assunto pra caramba, mami, então eu vou deixar linkado aqui nos cards, vão ser um total de 3 vídeos, e se vocês querem saber todos os detalhes dessa história, é só clicar ali. Mas em resumo, após quase 20 anos de prisão, o Damien, o Jesse e o Jason, que compõem o trio de West Memphis, foram soltos. Isso só aconteceu devido a uma imensa pressão popular e ao apoio de personalidades muito importantes nos Estados Unidos, que passaram a conhecer os detalhes do caso após a trilogia documental Paradise Lost da HBO, que conta todo o desenrolar do julgamento dos meninos. O legado do pânico satânico está hoje em dia profundamente ligado à cultura e políticas americanas. Por causa desse alto perfil de casos extremamente exagerados, como foi o caso do trio de West Memphis,
Memphis e o julgamento do McMartin, a população foi ficando muito cética em relação a essas acusações de abusos em rituais satânicos. Mas ao invés de desmascarar completamente os mitos, o pânico satânico seguiu varrendo o globo e continuou impactando e prejudicando a vida de indivíduos inocentes. Por exemplo, na Grã-Bretanha, no início dos anos 90, um homem foi falsamente acusado de assassinato apenas porque ele tinha uma proximidade com o crime, o interesse e porque ele era um praticante da religião Wicca. E também tinha outros hobbies ocultistas, bem parecido com Damien do trio de West Memphis. Os efeitos mais danosos do pânico satânico se encontram no sistema legal. E aí mora o perigo desse pânico nunca ter morrido, porque muitas pessoas foram e serão julgadas por conta de um preconceito. Fãs de Dungeons and Dragons ou D&D e outros jogos de RPG, de tabuleiro, foram demonizados por anos, porque supostamente esses jogos brincam com o oculto. Ao longo dos anos, milhares de teorias ocultas iriam aparecer aqui e ali. Por exemplo, que as músicas de rock teriam nas suas entrelinhas adorações ao mochila de criança, ao capeta mesmo. Eu ia procurar um nome mais legal, mas não tem. É que mochila de criança é o top 10. E acreditem, essas teorias que parecem bobas dão prejuízos reais. Aquele famoso surto dos palhaços assassinos deu prejuízo para muita gente. E a estranha preocupação sobre a decoração da casa de um cara no Airbnb também rendeu muita coisa. E eu tô falando meio que por cima, porque se a gente for se aprofundar, esse vídeo aqui vai ter 3 horas e eu sei que vocês querem, mas fica um pouco complicado. Então eu sugiro que joguem no Google porque vocês vão ter um trabalhinho aí, um dever de casa. A farsa dos palhaços assustadores que apareciam do nada para assassinar pessoas trouxe mitos de longa data sobre predadores que ficam à espreita esperando por nós. E muitas teorias da conspiração bastante conservadoras e fundamentalistas, que acabaram se transformando em ameaças muito sérias nos últimos 5 anos, contêm elementos evidentes de pânico satânico. Um exemplo foi Pizzagate, que levou um fiel a levar uma arma para uma pizzaria em Washington DC em 2016. Ele acreditava que os políticos democratas estavam secretamente traficando crianças para o sexo e que estavam as mantendo no porão dessa pizzaria que sequer tinha um porão. Pizzagate é uma teoria da conspiração que se tornou bastante popular durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Em março de 2016, a conta de e-mail de John Podesta, coordenador de campanha da Hillary Clinton, foi alvo de um ataque. Em novembro do mesmo ano, o WikiLeaks divulgou e-mails supostamente pertencentes a Podesta. Os defensores da teoria Pizzagate afirmam o seguinte, que esses e-mails possuíam mensagens codificadas que relacionariam diversos restaurantes e servidores do Partido Democrata a uma suposta rede de tráfico de pessoas e pedofilia. Também em 2016, conspiradores da direita interpretaram muito mal um jantar oferecido pela performista Marina Abramovic, aquela musa, deusa maravilhosa. Eles diriam que esse jantar, na verdade, era um grande ritual satânico. Os detalhes desse jantar primeiro surgiram através de e-mails vazados do John Podesta, que era um dos convidados. Embora as alegações sejam completamente absurdas, a Marina Abramovic enfrentou alegações de que ela era uma satanista praticante desde então. E até hoje muita gente acredita nisso. Tanto que em 2020, teóricos da conspiração indignados interromperam e encerraram uma colaboração que a Marina tinha com a Microsoft. Em 2007, o assassinato de Meredith Kercher em Perugia, na Itália, levou ao infame julgamento e consequente condenação da sua colega de casa, Amanda Knox. Durante o julgamento, o investigador principal, Giuliano Mignini, sugeriu, sem ter qualquer tipo de evidência, que como o assassinato ocorreu um dia após o Halloween, a Knox teria pretendido um rito sexual seguido de sacrifício humano. Ele invocou um verdadeiro caça-às-bruxas moderno contra Amanda, com um advogado de acusação descrevendo-a como semelhante a Lúcifer, satânica, demoníaca, diabólica, uma bruxa do engano. Knox passou 4 anos na prisão. Na apelação, ela foi absolvida, depois ela foi condenada novamente, só foi absolvida e definitivamente inocentada em 2015. A Amanda tinha apenas 20 anos na época do assassinato da colega. Ela tinha se mudado há poucas semanas de Seattle para a Itália, mas o investigador principal do caso, Giuliano Mignini, que posteriormente
posteriormente seria promovido a promotor-chefe, rapidamente se convenceu de que tinha algo muito errado com Amanda, a forasteira americana. O Giuliano, ele se disse ser uma pessoa que sempre foi fascinada pelo universo da investigação. Livros, documentários, séries, filmes, tudo que envolve o tema. E principalmente, ele se revela ser um grande fã de Sherlock Holmes. O Giuliano diz enxergar pistas onde ninguém mais consegue. Então, quando esse caso, bastante atípico na região, cai nas suas mãos, o Giuliano logo ativa o seu modo Sherlock Holmes. E a sua primeira constatação foi de que, como o corpo da Meredith estava coberto com um edredom, só poderia ter uma mulher na cena do crime, porque um homem jamais cobriria o corpo da mulher. E ele fez essa constatação em menos de 5 minutos na cena do crime. Foi uma das primeiras coisas que ele viu e ele já concluiu isso lá na cabecinha de Sherlock dele. Quem chamou a polícia e encontrou a casa uma completa zona foi a Amanda. Ela tinha ido dormir na casa do seu namorado, Rafael, e chegou de manhã em casa. A Amanda não percebeu de cara que tinha algo tão errado assim. Ela chegou, foi tomar banho, ela entrou no banheiro, viu que tinha um pouco de sangue na torneira, um pouco de sangue no tapete do box, mas ela concluiu que alguém poderia ter se cortado fazendo uma depilação, ou que alguma amiga poderia ter ficado menstruada, alguma coisa do tipo. Afinal, eram várias mulheres na mesma casa. Mas o que realmente assustou a Amanda foi quando ela abriu o vaso e percebeu que tinha uma bela salada de bosta lá dentro e que ninguém tinha dado descarga. Então ela começou a ligar o sangue com o cocô e aquilo começou a assustar muito ela. E foi quando ela tentou ir no quarto da Meredith e percebeu que a porta estava trancada. Ela bateu, chamou, ninguém atendeu, e foi quando ela ligou para o seu namorado e pediu para ele ir lá ajudar ela a tentar abrir a porta. Porque naquele momento ela estava com medo que inclusive tivesse alguém lá dentro da casa, um ladrão, alguma coisa. O Giuliano viu a Amanda e o Rafael abraçados e trocando algumas carícias logo após a Amanda receber a notícia do assassinato da colega. Mas ele já interpretou aquela ação do casal como moralmente inapropriada. A forma como ele falava realmente parecia que os dois estavam praticamente transando na porta da casa. E não era bem assim, eles estavam abraçados, trocaram alguns selinhos, algo muito simples, um consolo. E naquele momento, ainda sem ter nenhum tipo de prova, o Giuliano já tinha colocado a Amanda na sua lista de uma das principais suspeitas, e com ela, o Rafael. O Giuliano rapidamente se convenceu de que o assassinato da Meredith tinha sido decorrente de uma orgia que tinha acabado mal. A Amanda rapidamente se tornou uma depravada sexual, viciada em orgias e drogas, enquanto o namorado dela, o Rafael, era um nerd que, além da Amanda, só tinha ficado com mais uma menina na vida, e é por isso que ele a venerava e faria tudo por ela. Apesar de não existir nenhuma prova física que colocasse a Amanda e o namorado na cena do crime, eles acabaram confessando sob pressão coisas que os prejudicariam muito. Durante os seus depoimentos, eles foram agredidos psicologicamente e fisicamente. Os interrogadores levaram a Amanda a acreditar, por exemplo, que ela tinha sim estado na cena do crime, mas que ela tinha apagado da memória dela devido ao trauma. Quiseram a convencer que ela tinha saído naquela noite para se encontrar com seu patrão, o Patrick, tudo por causa de uma mensagem de texto que a polícia tinha encontrado. E supostamente eles estariam saindo para se encontrar com a Meredith para participar dessa grande orgia. Porém, para Amanda, essa mensagem só queria dizer um até logo, te vejo em breve, beijo. Isso porque o Patrick tinha dispensado a Amanda do trabalho naquela noite. Se a gente for parar para pensar que a Amanda estava na Itália há poucas semanas, ela não era completamente fluente no idioma, fazia sentido que o texto dela não fosse tão coerente, mas os interrogadores queriam a convencer de que ela tinha dito algo que na cabeça dela tinha um outro significado. E para piorar, eles a interrogaram sem a presença de um advogado e de um tradutor, o que só piorou demais a situação. Ela acabou realmente cedendo à ideia de que tinha estado na cena do crime com o Patrick, mas que tinha se esquecido devido ao trauma. Quer dizer, ela falou exatamente o que os interrogadores tinham sugerido a ela. E dessa forma, completamente sob pressão, a Amanda acabou se colocando na cena do crime. O fato da Meredith ser britânica só piorou ainda mais as coisas, porque a imprensa britânica se deslocou em massa para Perúdia para poder cobrir o caso, e não poderia existir um desserviço ou algo mais prejudicial a Amanda do que isso. A pressão para encontrar logo um culpado era gigantesca, e a polícia e a imprensa trabalharam muito juntos para criar essa imagem da Amanda para o mundo. A imprensa e os tabloides britânicos são conhecidos como sendo os mais carniceiros e cruéis do mundo. Um grande exemplo disso foi o que eles fizeram com Amy Winehouse e tantas outras pessoas e vidas que eles acabaram destruindo, mas mesmo assim eles têm um grande problema em fazer autocríticas ou de se sentirem culpados pelos seus
seus atos. No documentário sobre Amanda Knox na Netflix, os depoimentos do jornalista Nick Pizza são de revirar o estômago. Foi ele quem liderou a maioria das manchetes absurdas contra a Amanda. Ele estava muito à frente da concorrência em relação às novidades sobre o caso. Inclusive, foi ele que criou o icônico apelido Foxy Knox e construiu toda essa imagem da Amanda em volta da garota promíscua, pervertida, louca, insensível, devoradora de homens. No primeiro julgamento, tanto a Amanda quanto o Rafael foram condenados a 26 anos de prisão. E após passar por alguns exames na prisão, falaram para Amanda que ela tinha testado positivo para HIV e que ela potencialmente desenvolveria AIDS. A Amanda ficou absolutamente inconsolável e ela acabou escrevendo no seu diário de prisão muitas dessas suas angústias. Nessas páginas, a Amanda tentava descobrir como que ela poderia ter contraído o vírus. E ela listou a imensa lista de garotos que ela já tinha tido relações sexuais. 7 garotos. Ao lado dos nomes, a Amanda colocava se tinha usado preservativo, se não tinha usado preservativo, se ela não lembrava. Porém, era mentira. A Amanda não tinha testado positivo para HIV. Essa era mais uma tentativa da polícia de deixar ela psicologicamente mais frágil. Só que antes de ser revelado que era tudo uma mentira, esse diário dela foi vazado para a imprensa. E o Nick Pizza, como sempre, foi um dos primeiros a ter acesso a esse material. Na sua matéria, ele chamou a Amanda de pervertida, que tinha tido tantos homens que nem sabia como tinha contraído o vírus. Ele ainda chamou de doente e infectada. Eles estavam tão obcecados pela Amanda, mesmo sem ter nenhuma evidência, prova física, DNA, que quando encontraram inúmeras amostras de DNA de um homem chamado Rudy Guede, foi o suficiente para tirarem os holofotes dela. O Guede era um invasor de casas, já conhecido da polícia. Ele frequentava a vizinhança das meninas e inclusive conhecia elas. O Guede primeiramente alegou para um amigo via chat, esse amigo estava trabalhando como um agente duplo para a polícia, que nem ele e nem a Amanda tinham tido nada a ver com o crime da Meredith. Ele tinha ido para casa, tinha ficado com a Meredith, só que ele foi no banheiro e ele seria o dono do cocô, e aí de repente ele começou a ouvir muitos barulhos e quando ele foi pro quarto, ele viu assim uma sombra, um homem que ele não conseguiu identificar, fugindo. Mas ele falou para esse amigo que a Amanda não tinha nada a ver com isso. Curiosamente, no julgamento do Guede, ele mudou essa versão que ele tinha contado pro amigo e colocou a Amanda na cena do crime. Suspeito? Bastante. Mesmo Guede até hoje sendo considerado o principal culpado pela morte da Meredith, a imprensa, ninguém deu bulufas pro julgamento dele, ninguém nem prestou atenção. Até hoje ele segue preso pelo crime e foi condenado a 16 anos de prisão. O Guede, até hoje, ele se diz inocente, mesmo já estando quase na hora dele ser liberado, mas assim, realmente tem muitas provas do DNA dele na cena do crime. Então, certeza a gente não consegue ter. E a gente entra muito na questão de como a polícia queria solucionar rapidamente esse crime e era muito mais fácil colocar a culpa em um homem que já tinha passagens por invasão e o Guede também é um homem negro. Então ele sofreu bastante racismo nesse processo, porque a gente sabe do histórico da Itália como sendo um dos países mais racistas do mundo e classicistas, porque no geral eles tendem a se achar muito superiores aos outros povos, né? No documentário da Amanda, por exemplo, o advogado do Guede, ele vai falar sobre como o judiciário americano estava querendo se meter no caso e falando assim: amado, nós tivemos a primeira faculdade de direito do mundo. Aqui em Perúdia, a faculdade de direito existe desde 1308. E você aí tá querendo me ensinar como que eu devo fazer o meu direito? É muita prepotência também. Então, sim, eles têm um grande problema com forasteiros no geral, né? Se a gente for parar pra pensar que a outra pessoa que estava sendo julgada era a Amanda também, que era estrangeira, o próprio Rafael, que não era de Perúdia, todo mundo que estava sendo condenado por esse crime, de certa forma, não pertencia àquele lugar. E mesmo tendo prendido Guede, a acusação não estava satisfeita de que só ele tinha feito isso. Eles estavam convencidos que o Rudy e o Rafael tinham matado a Meredith pelo prazer da Amanda. Para a apelação da Amanda e do Rafael, foi contratada uma perícia independente. E ao examinar as provas, essa perícia encontrou inconsistências vergonhosas. Inicialmente, a acusação tinha usado uma faca de cozinha encontrada na casa do Rafael como uma prova de ser a suposta arma do crime. Essa faca possuía, sim, uma amostra significativa e incontestável do DNA da Amanda no cabo, e uma amostra bem
pequena, mas bem pequenininha, do DNA da Meredith na lâmina. Realmente era suspeito. Só que a perícia descobriu que junto com a faca, a polícia forense estava investigando outras 50 amostras de DNA da Meredith, junto com a faca. Então era muito mais possível que tivesse acontecido uma contaminação de prova. E foi por isso que a única prova que eles tinham contra a Amanda foi desacreditada. Já o Raffaele, o que ligava ele à cena do crime era uma amostra de DNA dele encontrada num fecho do sutiã da Meredith. Só que esse fecho tinha sido separado do sutiã e ele ficou jogado, perdido e só foi encontrado 46 dias depois do crime. Só que nesse mesmo fecho do sutiã, um negocinho desse tamanho aqui, foi encontrado outras 2 amostras de DNA de homens desconhecidos. A polícia nunca investigou essas amostras e até hoje nós não sabemos quem são esses homens. A perícia independente também concluiu que a cena do crime não tinha ficado estéril, muita gente entrou lá na casa sem tomar os devidos cuidados e ocorreu muita, mas muita contaminação de evidências. Com isso, a prova que eles tinham contra o Raffaele também foi desacreditada. Dessa forma, os dois seriam absolvidos pela primeira vez. O tribunal de apelação estava abarrotado pela imprensa e quando a Amanda chega, o comentário de um repórter que estava ao vivo para o jornal foi de que, naquele dia, a Amanda estava mais magra e mais pálida do que da vez do primeiro julgamento e que ela poderia ter se arrumado mais, se maquiado, né? Após o veredito e a absolvição da Amanda, a família dela e os norte-americanos, no geral, explodiram de felicidade. Só que na Itália, muitos seguiam indignados e não concordavam com a decisão. A família da Meredith também seguia acreditando na culpa dos dois. Mas, finalmente livre, a Amanda conseguiu voltar com a sua família para os Estados Unidos. E aí, meus amados, ninguém tirava mais ela de lá. Só que a paz durou muito pouco, porque o tribunal cancelou a absolvição dos dois. E, mais uma vez, eles foram declarados culpados pelo crime. Dessa vez, como eles não podiam mais usar as amostras de DNA como provas, eles usaram única e exclusivamente evidências completamente frívolas e circunstanciais, como o comportamento da Amanda, o seu olhar e a sua vida sexual. Mais uma vez, a defesa faz uma apelação à Suprema Corte da Itália. E apenas 2 anos depois, a Suprema Corte deu novamente o seu veredito. E ela absolveu mais uma vez a Amanda e o Raffaele. Eles atribuíram a absolvição às falhas atordoantes da investigação e também responsabilizaram a imprensa carniceira que criou uma busca desenfreada por culpados. Além disso, a justiça alegou ausência total de traços biológicos que ligassem a Amanda e o Raffaele à cena do crime. A Amanda se formou em Direito em 2014 e advoga a favor de pessoas que foram condenadas erroneamente pela justiça. Já o Raffaele abriu uma loja na sua cidade natal de tecnologias, informáticas e essas coisas. E também atua como expert de crimes reais na TV italiana. Não faz sentido nenhum, né, gente? Mas quem sou eu para julgar? O Nick Pisa, o jornalista britânico, admite hoje que algumas notícias saíram do controle, mas ele questiona que escolha ele tinha. Ele ia verificar outras fontes? Ele ia dar tempo para a concorrência passar na frente dele, fazendo com que ele perdesse a sua liderança no mercado? Claro que não. Isso seria impossível. Ele então optou pela total falta de ética e perversidade e foi um dos maiores responsáveis pela construção da imagem da Amanda no imaginário popular do mundo inteiro. Diferente do trio de West Memphis, que foi absolvido pela população, ainda hoje existem pessoas que acreditam que a Amanda é a verdadeira culpada pela morte da Meredith, enquanto tem outras pessoas que acreditam piamente na sua inocência. O que é difícil mesmo nesse caso é ser completamente imparcial. Em outubro de 2017, um usuário anônimo do 4chan, identificado apenas pela letra Q, ou melhor, Kill, na pronúncia em inglês, começou a alegar conhecimento interno sobre um vasto círculo satânico de pedofilia, envolvendo democratas, celebridades poderosas e líderes mundiais. A teoria da conspiração desse Kill afirmava que o presidente Donald Trump estava fingindo ser incompetente para que ele pudesse pegar com mais eficácia os pedófilos do governo ao seu redor. Pedófilos que, além de praticar rituais satânicos e abuso sexual, também traficavam crianças para colher os seus hormônios e fazer soros que lhes proporcionariam juventude eterna. A conspiração Kill rapidamente se tornou conhecida como QAnon, o nome da própria teoria e dos seguidores desse Kill. À medida que o QAnon se espalhava, ele se tornou um exemplo clássico de Satanic Panic em ação. Mas assim como a propagação original do pânico satânico mascarou o preconceito, a hostilidade à mudança e o medo do outro por trás de toda a sua preocupação performativa com o bem-estar das crianças, QAnon também escondeu algo muito mais sombrio. Em 2019, o FBI identificou QAnon como uma ameaça terrorista doméstica
México, citando vários atos de violência e esforços de recrutamento de militantes sendo feitos em nome de QAnon. Esse padrão atingiu o auge em janeiro de 2021, quando centenas de apoiadores do QAnon se juntaram à insurreição no Capitólio dos Estados Unidos. Existem algumas diferenças claras entre QAnon e a era original de Satanic Panic. QAnon é um movimento político com poder político real, enquanto Satanic Panic foi alimentado por zelo religioso. QAnon é quase uma religião em si mesma. Ainda assim, as ferramentas usadas para espalhar as suas ideias, alarmismo, fomento de medo e histeria, são virtualmente idênticas. A jornalista Debbie Nathan, escrevendo em Satan's Silence em 2001, observou que a ironia final do Satanic Panic é que as suas supostas vítimas, as crianças, foram silenciadas durante as laboriosas investigações em torno da histeria dos anos 80 e 90, mas não pelos réus acusados. Em vez disso, foram silenciadas por promotores, terapeutas e entrevistadores bem intencionados que se recusavam a ouvir as suas afirmações iniciais e os treinaram para obter respostas mais interessantes até que mudassem as suas afirmações. Quando as evidências médicas foram produzidas, de acordo com a Debbie, tendiam a ser na forma duvidosa de versões tecnologicamente atualizadas da preocupação medieval em examinar a genitália feminina em busca de sinais de pecado e bruxaria e de campanhas médicas forenses do século XIX para detectar promiscuidade e homossexualidade, examinando as formas de lábios e pênis. Por tudo isso, a mídia alimentou uma onda pública de medo que estimulou grupos inteiros de adultos racionais e pensantes a aceitarem coletivamente que pais e promotores, terapeutas e investigadores, jurados e juízes, repórteres e leitores. A narrativa varreu tudo em seu caminho, incluindo vítimas de todas as idades. Em outras palavras, o mecanismo abusivo do Satanic Panic eram os mesmos de outras histerias que aconteceram anteriormente. Entre elas, a mais famosa, a caça às bruxas, que tem vídeo aqui no canal. Mas também teve o macartismo, o medo do comunismo, do vermelho, entre outros. Pra gente não fazer esse vídeo ficar mais polêmico. Mas histerias em massa são comuns. Só que os danos que essas histerias podem causar são profundos. Nem todas causam esse dano todo, mas quando causam, é irreversível. Em uma época de profunda convulsão social, é fácil ver esses mecanismos se encaixando novamente. É como se a gente só tivesse esperando a teoria da conspiração perfeita pra gente voltar à caça às bruxas. Só que agora, o significado de bruxa pode mudar um pouco. Ao invés de mulheres bonitas ou senhoras com verrugas no nariz, a gente pode acabar vendo outros grupos se enquadrando como vilões. Pessoas extremamente pobres, a comunidade LGBTQIAP+, partidos de oposição ao governo atual, seja lá de que país você esteja vendo isso, mulheres feministas, pessoas que lutam pelo direito ao aborto e pela liberdade dos seus corpos. O mundo tá aí, prontinho pra escolher quem vai ser a nova bruxa. E esse surto, ele é alimentado pela mídia. Seja com palhaços assassinos, com artistas vendendo tênis com sangue, policiais nefastos, não importa. A mídia vai mostrar, a gente vai engajar e logo acharemos um novo personagem pra gente demonizar. O que o pânico satânico mostra é que esse medo não é real, não é sobre o que realmente está acontecendo, mas muitas das vezes sobre as nossas próprias fantasias e o que a gente reprime. O que pode ser um medo verdadeiro é que um dia a entidade demoníaca sejamos nós. E é nesse cenário bem ameno que nascem dois filmes de décadas diferentes, O Bebê de Rosemary e Hereditário. Mas sobre eles, a gente fala daqui a pouquinho, tá bom? Bom, galera, por hoje é só, mas essa série de vídeos sobre pânico satânico não termina por aqui. Eu ainda estarei de volta em mais vídeos com as meninas destrinchando conteúdos sobre essa temática em filmes de terror. Obrigado pela companhia de vocês, um beijo e tchau! Tchau, Clube! Tchau, Central! Um agradecimento mais que especial ao Cacáudio, ao Gui, à Sabrina e a todas as pessoas que fazem o Central existir com dignidade. Beijo, tchau!